Glória a Deus, glória a Deus. Graça e paz, queridos. Graça e paz a todos. Especialmente graça e paz para você que está nos ouvindo aí na sua casa. Como é que você está? Está bem acomodado? Fique pronto para ouvir. Tire todas as distrações nesse momento. Esse é um momento muito especial da gente ouvir a palavra, ser transformado e realmente instruído pelo poder e a glória do Espírito em nossas vidas, através da palavra de Deus. Quero te convidar nesse momento para a gente fazer uma oração das boas-vindas para todos que estão aí online, tanto aqui em Recife ou em qualquer lugar onde você esteja. A palavra vai chegar para você com o mesmo teor e poder, porque é a forma como nós podemos nos comunicar nesse dia de hoje. Estamos felizes por estar participante dessa graça divina, estar participando com você diretamente, trazendo essa palavra. Amém? Então participe, fale, comente, fale coisas no momento que você estiver ouvindo essa live e faça suas perguntas. Estaremos aí te ajudando naquilo que precisar, e até mesmo as coisas que você não entendeu, coloca lá que nós vamos anotar e posteriormente vamos te responder, se for o caso, até no particular. Mas eu quero começar esse momento agora com uma oração e agradecer a Deus por esse tempo, e agradecer a Deus porque nós nos preparamos para momentos como esse. Porque antes nós não tínhamos uma forma de trazer um culto online, e hoje nós podemos trazer um culto, tanto a parte visual como áudio, de modo que as pessoas possam compreender e entender onde quer que esteja. Isso é maravilhoso, amém? Houve investimento para isso, Deus nos preveniu, nos organizou, e você é o mais privilegiado por isso. Então vamos agradecer a Deus, fazer uma breve oração nesse momento. Pai, eu te louvo em nome de Jesus pela oportunidade viva de estar na tua presença e poder, Senhor, glorificar, magnificar e engrandecer o teu santo nome. Tu és o Deus da tua palavra e não muda, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade e a unção para pregar, ensinar e demonstrar a tua palavra e a tua visão nessa hora, de modo, Pai, que todos possam ser literalmente alcançados pela vida, sabedoria, poder, glória e transformação do Espírito, trazendo, Senhor, uma blindagem nesse mundo tenebroso que estamos vivendo agora, nesse mundo tão hostil e cheio de doenças e más notícias, Senhor, e inseguranças. Mas sabemos, Pai, que nós não somos, estamos à mercê deste mundo. A tua palavra diz exatamente o contrário. Nós não somos desse mundo. O Senhor fez essa oração por nós. Nós nem somos daqui, nem viemos para ficar. E o Senhor nos blindou, dizendo ao Pai: guarda-os de todo mal, Pai, porque eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. E eu te dou graças para que os irmãos e cada um, depois desse tempo, comece a aprender a viver como se não fosse. Em nome de Jesus, vai viver movidos pela eternidade, movidos pela palavra, movidos pelo Espírito, na autoridade do nome de Jesus. Quantos podem dizer um amém bem forte aí no seu lugar? Dê um amém. Glória a Deus na sua casa, onde você estiver. Então, vamos começar o culto. E eu creio em nome de Jesus que teremos um tempo maravilhoso juntos. Como é que você está? Você e sua família, vocês estão bem aí? Estão bem acomodados? Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Aleluia. Então nós vamos começar aqui a palavra. Hoje nós vamos ensinar sobre blindados pela palavra de Deus. Esse foi o tema que nós usamos. Quero trazer para você o significado dessa ideia da blindagem que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Blindado significa protegido de qualquer mal, seja ele espiritual, mental, físico ou qualquer outra área. Pode ser também nas suas finanças, sua casa, sua família, em qualquer área. Então, realmente é você não deixar ser destruído, mas estar protegido definitivamente pela palavra de Deus. É algo que nós fazemos para nós mesmos. Algumas pessoas estão esperando que outras façam, e até mesmo que Deus faça isso por você. O fato é que Ele já fez e está fazendo, na verdade. Mas é importante que nós venhamos a dar a credibilidade necessária à sua palavra. E eu vou passar para vocês algumas instruções da Bíblia, da palavra de Deus, que é a verdade. O salmista, né, diz, o Davi, no Salmos 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando ele estava falando sobre aquilo
ele estava falando algo tão poderoso, porque ele entendeu que a palavra era a forma de instruí-lo como ele deveria se comportar e viver na sua época, na estação que ele estava vivendo. Hoje nós podemos trazer essa ideia para nós e entender que a palavra hoje é Cristo e Ele nos dá toda a instrução, sabedoria e habilidade de como viver uma vida e uma vida realmente vitoriosa diante de todos os fatos e acontecimentos que estão acontecendo na terra, e que eu digo para você que essas coisas pode ser que nem fiquem tão boas como nós estamos pensando, mas para nós, a igreja, nós temos que entender que desde os tempos do passado, Deus tem protegido o seu povo de qualquer coisa que possa acontecer na terra, a partir do livro de Gênesis, desde as primeiras alianças, dos tempos de Noé, dos tempos de Abraão, de Isaac, Jacó, e a gente vê Davi, o rei Davi e etc. A gente vê esses homens, todos eles blindados pela palavra de Deus. Cada um deles viveu a sua época dentro daquilo que eles conheciam de justiça, e mesmo assim foram completamente blindados por Deus e guardados, e morreram, na sua maioria, com boa velhice, aqueles que viveram de acordo com a sua palavra. E as pessoas têm esses homens como modelo, exemplo, e está lá na galeria dos heróis da fé, alguns deles estão lá sinalizados, até pessoas que viveram tão pouco, mas eles em um momento fizeram coisas notáveis diante do Senhor, de modo que as pessoas, o tempo que eles estiveram na terra, eles foram brilhantes. Nós podemos ver, por exemplo, Noé, um homem que no meio de uma geração toda perdida, corrompida, aquele homem se destaca como um homem que não se perdeu nem corrompeu. Não era apenas uma cidade como existia nos tempos de Sodoma e Gomorra, nos tempos de Ló e Abraão. Não, a terra inteira estava corrompida e aquele homem não se corrompeu. Nós podemos tirar o chapéu para aquele homem, porque ele foi achado por Deus como um homem justo. Então, não é os meios, como algumas pessoas dizem, que fazem com que os fins aconteçam, mas é aquilo que você acredita que vai te blindar. Você não pode deixar que os meios que estão acontecendo agora, as formas que eles estão dando agora, de como você ficar vivo, venha a ser a sua única forma de estar guardado ou protegido, seja de doença, seja na área financeira, familiar, em qualquer outra, porque a sua blindagem realmente ela vem do alto, ela vem de Deus, ela vem do céu, vem do Senhor, e nunca deixou de ser assim, somente para aqueles desapercebidos, aquelas pessoas que têm começado, algumas pessoas têm começado até bem no Senhor, mas com o tempo eles vão tropeçando em suas próprias vidas e em suas palavras, e até mesmo naquilo que eles estão colocando na sua frente, porque aquilo que você coloca na frente acaba se tornando o seu estilo de vida, o seu modelo de viver. Então, essas pessoas, elas têm se desviado um pouco do evangelho, e o pior é que elas estão dentro da igreja e traz uma certa influência no meio do povo de Deus, coisa que não deveria acontecer, mas elas acontecem. Então não se surpreenda quando estiver acontecendo, mas graças a Deus que tem aqueles que têm perseverado desde o dia que receberam Jesus até os dias de hoje, têm mantido uma vida casta diante do Senhor, uma vida realmente reta e firme, não vivendo nos altos e baixos da vida, mas aprendendo até mesmo com os seus próprios erros e continuando a carreira e a jornada que estamos vivendo e avançando a cada dia. Então, são pessoas que elas acabam se tornando modelos para o corpo de Cristo, e essas pessoas a gente deve olhar a sua fé, a sua jornada e imitar a sua carreira. Mas é bem verdade que a vontade de Deus é que toda a igreja viva desse jeito, não apenas uma parte, não apenas um grupo, não apenas algumas pessoas, mas toda a igreja possa viver uma vida de credibilidade 100% na palavra de Deus. E o fato das pessoas não estarem com a credibilidade 100% na sua palavra, na palavra de Deus, é onde vem os distúrbios, as doenças, os problemas, as adversidades, os mal-estar, as pressões sem ter o que fazer, as faltas, os divórcios, as guerras, as lutas e todas as dissensões e obras carnais que nós podemos contemplar por todo o meio, até mesmo da igreja e até mesmo e sobretudo no mundo, né? Eu estou falando coisas na igreja, mas existem essas coisas na igreja. Tem pessoas que elas são tão crianças ainda em Cristo, alguns que são bebês, mas tem alguns que já têm um bom tempo no Senhor, mas ainda continuam como crianças, como se elas nunca tivessem conhecido o Senhor Jesus pelos seus atos.
E a palavra de Deus fala que nós temos que ter atos, mais atos de justiça. Quando se fala atos de justiça, quer dizer, você, quando estiver fazendo alguma coisa, a justiça de Deus ou os fatos da palavra de Deus está envolvido nisso que você está fazendo. Quando se trata de andar em amor, você tem que andar em amor. Quando se trata de viver em santificação, você anda em santificação. Quando se trata de dizimar e ofertar, você vai dizimar e ofertar. E são atos de justiça que você está fazendo. Quando se trata de ser bom, andar no fruto do Espírito, você anda no fruto do Espírito, você é paciente, você é benigno, você anda em amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. São atos de justiça, são frutos de justiça que a gente tem que demonstrar, especialmente em momentos de pressões, porque sabe, muitas pessoas nesses momentos de pressões é que tem pesado a sua vida, tem trazido a sua vida para baixo. Tem vários momentos na vida de um homem e vários ataques que podem levar para baixo de um momento para o outro. Ele pode ir caminhando certinho, daqui a pouco vir alguma coisa e destruí-lo completamente. E nós vamos ver algumas coisas que vai te blindar sobre isso. Então eu quero começar rapidamente e eu creio que você vai ser muito abençoado por essa mensagem. Bem, a nossa blindagem vem pelo ouvir e praticar a palavra de Deus, amém? Não apenas pelo ouvir. É importante que você ouça a palavra de Deus, mas é importante também que você pratique. É claro que você não pode praticar o que você não sabe, mas também o que você sabe, você não pode deixar de praticar. O ouvir é para quê? Para que você entenda, para que você saiba qual é a vontade de Deus, o que é que Ele pensa e como é que Ele quer que você se comporte, como Ele quer que você viva, para que você mais não pereça. Porque tem algumas pessoas que já receberam Jesus e ainda andam perecendo. Essa palavra perecer quer dizer e ser destruído lentamente. Então, é importante que você não pereça mais. Você saia desses lugares sombrios aonde você está vivendo por algum tipo de desatenção que você está tendo, que eu não sei, mas você sabe, Deus sabe também, tem que perguntar para Ele. Então, essas instruções que nós vamos te dar, eu creio que vai te ajudar, vai trazer luz nas sombras que existem na sua vida, porque a palavra de Deus é luz, e a luz resplandece sobre as trevas, amém? Qualquer trevas que houver na sua vida de falta de entendimento, a palavra pode fazer isso. Mas eu quero te estimular nesse momento, mesmo você estando em casa, não vai mastigar um chiclete, não vai estar comendo, não vai fazendo outra coisa. Se você estivesse na igreja, você não faria isso. Fique concentrado para que você escute exatamente aquilo que o Espírito Santo quer te dar, para que você não perca uma parte do projeto de Deus para a sua vida. Sabe, 80% não é os 100%, 50% não é os 100%, 70% não é os 100%, os 100% é os 100%. Então, pega os 100%, amém? Então, abra sua Bíblia para a gente começar em Provérbios, capítulo 4. Nós vamos começar por aqui. Diga para o seu vizinho aí da poltrona: você está muito bonito hoje, eu estou muito feliz que você está no meu lugar, que está aqui comigo nesse lugar. E se só tiver o Espírito Santo, agradeça a Ele pela sua vida, amém? Porque às vezes a gente está sozinho, agradece aí pelo Espírito Santo. De fato, agradeça de qualquer jeito a Ele, porque é Ele, por meio dEle, para Ele, todas as coisas. Ele é o Espírito de Cristo, glória a Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Eu quero ouvir aqui das câmeras. Opa, eu estou ouvindo alguns. Opa, eu estou ouvindo glória a Deus mais forte ali na casa de Cristina. Oh, aleluia. Olha lá, Cristina dando glória a Deus. Olha, eu estou vendo aí também Roosevelt dando glória a Deus. Roosevelt dá um glória a Deus bem forte aí. Eu estou vendo esse povo dando glória a Deus, amém. Vou dizer mais os nomes não, porque senão vocês vão pedir muito. Vamos lá. Filho meu, está falando com você: atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, amém? Então Deus está falando conosco: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Então Ele falou sobre duas coisas que são importantes. Primeiro, filho meu, atenta para as minhas palavras, ou seja, as palavras que Ele está dizendo. Então nessas palavras vem cheia, carregada de ensinamentos, amém? Então a palavra de Deus, ela nunca vem somente para enfeitar, como a gente faz em uma festa. Ela vem carregada de instruções e ensinamentos. Por isso que Ele diz: filho meu, atenta primeiro para as minhas palavras, porque nessas palavras tem instruções ou tem ensinamentos, e você deve inclinar os seus ouvidos, amém? Inclinar quer dizer estar o tempo todo inclinado para estar ouvindo. É como alguém que está ouvindo o tempo todo. Não está dizendo apenas para isso acontecer em um momento. Esse é um momento que você está fazendo, mas deve fazer isso continuamente através da meditação. Então, depois que você está aqui nesse contexto, que você está inclinado para ouvir a palavra, você tem que começar a perceber que existe um tempo de meditação. Você precisa meditar nesta palavra.
Então diz, não os deixes apartar-se dos teus olhos. Amém? Então não deixe essa palavra apartar dos teus olhos. Você viu porque eu disse para você não mascar chiclete, nem tirar a atenção? Porque não é eu que estou falando, na verdade é o Espírito de Deus falando com você. Então se você pensou que era eu que estava te dando, como alguém pode ter falado, eu não vou fazer isso não, pastor. Então você não está desobedecendo não a mim, é a própria palavra, é a Deus. Não deixe apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Amém? Esse coração que ele está falando é o homem interior, não é o órgão que bombeia, é o seu homem interior, o seu espírito. Então guarda essa palavra no espírito. Paulo instruindo a Timóteo, ele disse, Timóteo, combate o bom combate pelo Espírito Santo, amém? Então, a palavra de Deus deve estar no seu coração, porque a palavra ela é guardada dentro do seu homem interior. Então ele diz, não deixe apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Amém? A palavra é vida para quem acha e ela é também saúde para o seu corpo. Veja, aqui tem várias instruções dentro dessas verdades. Primeiro ele diz, não deixe apartar-se dos seus olhos. Isso tem que ser uma coisa contínua. Seus olhos aqui são os olhos espirituais, é os olhos da sua mente, é a entrada da vida. Você vai começar a meditar nessa palavra. Esse traz a ideia de uma meditação contínua. Você está o tempo todo pensando na palavra, porque se você não pensar na palavra, outros pensamentos vão estar lá. É claro que existem outros pensamentos, mas ele deve passar pelo filtro. Se aquilo que você está pensando é puro, é verdadeiro, é honesto, é amável, é de boa fama, é justo, é respeitável, se há louvor e se há virtude, seja isso que ocupa o seu coração em Cristo, porque nem tudo que nós pensamos são as escrituras do jeito que ela é, mas em alguns pensamentos da nossa mente que devem ser filtrados, amém? Então você tem que filtrar como? Quando você mantém os olhos na palavra, você vai saber, esse aqui vai servir para mim, esse aqui não vai servir para mim, esse pode me afundar, esse eu não quero, não é meu objeto de meditação, eu tiro isso imediatamente da minha vida. Então ele diz, olha, depois que você medita, que ele vem primeiro para a sua mente, você precisa guardar. Esse é o versículo, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que te foi dado. Foi isso que Paulo disse a Timóteo. Então guarda-os no mais íntimo do teu coração. Então onde é que eu devo guardar a palavra? No mais íntimo do meu coração. Jesus deixou claro que aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Então é uma demonstração de amor guardar a palavra no seu coração. Quando você está guardando a palavra dele no seu coração, você está demonstrando para ele que você realmente o ama. E sabe, irmãos, isso é só vantagem. Quando nós guardamos a palavra de Deus, só traz lucro para a nossa vida e vantagens, assim, extraordinárias, que talvez você olha para si mesmo e diz, jamais eu saberia que poderia chegar a esse lugar, que poderia falar essas coisas, que poderia estar aqui, ou fazer isso ou aquilo, por causa desta palavra que você tem guardado no seu coração, é que você tem sobressaído e pode sobressair ainda muito mais da sua própria expectativa natural de vida que você teve na sua casa, dos seus pais, da sua família, porque Deus nos dá uma expectativa de ir acima da média normal que qualquer homem natural pode chegar. Então só essa palavra pode fazer isso na sua vida. E quando você começa a guardar essa palavra, você já começa o início de uma blindagem. Porque essa blindagem ela vem pelos nossos pensamentos. A palavra de Deus fala em Efésios capítulo 6. Eu quero que você abra lá, depois a gente volta para cá. 1 Coríntios, desculpe. Eu falo tanto inglês, aí falando na missória, porque eu sou bom em inglês mesmo. 6, versículo 10. Ele diz, quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Então ele diz, olha, eu devo ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Deixa eu te falar o que é isso. A palavra de Deus, Paulo deixou claro nas escrituras que a palavra, ela é, Jesus disse, a palavra é espírito de vida, e Paulo diz que essa palavra, ela é vamos chegar lá. Daqui a pouco a gente chega lá. Então vamos lá. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Ok? Então, existem ciladas malignas que vêm sobre a nossa vida e nós precisamos estar fundamentados e fortalecidos. Amém? Estão comigo?
Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós precisamos entender que existe essas personalidades, essas coisas que estão atuando contra nós. Ignorar as coisas do diabo é você ignorar os fatos existentes no reino espiritual. É como alguém que ignora, que eu sempre gosto de dizer, a lei da gravidade ou qualquer outra lei comprovada, como é a lei da gravidade. Amém? Então, é importante a gente entender que o fato de você ignorar não quer dizer que não existe. Se você pular de um edifício, vai se machucar, porque a gravidade vai te puxar para baixo, pessoas acreditando ou não. Do mesmo jeito, esses demônios, esses espíritos estão lá. A pessoa acreditando ou não, eles podem te machucar se você não entender que eles existem lá. Por isso ele manda você se fortalecer primeiro no Senhor e na força do seu poder. Então, é se fortalecer primeiro em Cristo e na força do poder de Cristo, que é a palavra dele, que é a unção que vem da palavra, porque a palavra é poder de Deus e sabedoria de Deus. É isso que eu quero dizer. Amém? Foi isso que Paulo disse. O evangelho é poder de Deus e é sabedoria de Deus. Então, quando você está se fortalecendo na palavra, está se fortalecendo no poder de Deus e automaticamente se fortalecendo no Espírito de Deus, que é poder também. Amém? Então, continuando, ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas contra esses principados, potestades e contra este dominador desse mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, para isso ficar tranquilo na sua vida, você precisa tomar, ou estar tomado, na verdade, porque isso aqui não é uma coisa que a gente tem que pegar um dia e quando for dormir tirar. Se alguém te ensinou isso, isso é realmente uma pessoa ignorante com respeito à palavra de Deus. Não existe essa coisa de você botar e tirar a armadura. Você tem que estar continuamente com essa armadura, porque essa armadura é a palavra, é Cristo. Tirar a armadura é como você tirar a palavra da sua vida. E você não vai tirar a palavra da sua vida, ela tem que continuar o tempo todo. Tirar a palavra da sua vida é tirar Jesus, porque Ele é a palavra. Então, eu digo, portanto, fique sempre em toda a armadura de Deus revestido, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, depois que você vencer qualquer coisa que estiver na sua frente, Ele não manda você descansar, Ele não manda você estar lá no mar, né, deitado na rede, dizendo agora pronto, já terminei tudo, está tudo bem. Não, Ele manda você permanecer inabalável. Amém? Depois que você vence tudo, você tem que permanecer. E para você permanecer inabalável, é necessário que você permaneça na palavra. E ele vai explicar como é que você permanece na palavra. Ele diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, a palavra de Deus, ela vai nos cingir. Cingir é rodear, é colocar uma barreira de proteção, é blindar literalmente. Então, quando eu estou firme, me cingindo com a verdade, eu estou colocando uma barreira de proteção, como o Senhor mesmo instruiu o salmista para dizer, no Salmos 91, que ele diz, eu vou ler, porque às vezes a pessoa não consegue estar com tudo na mente, né? Vai acontecendo. Aleluia, glória a Deus. Diga, Deus é bom. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Porque a pessoa diz assim: meu refúgio, o Senhor é meu refúgio e baluarte, Deus meu, em quem confio. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, me cobrirá com as suas penas, sob suas asas estou seguro. A sua verdade é o meu pavê e escudo. Não me assuste com o terror noturno, nem com a seta que voa de dia, nem com a peste que se propaga nas trevas, nem com a mortandade que assola meu dia. Tudo isso que está acontecendo hoje, ele já sabia naquela época. Ele está dizendo, olha, eu não me apavoro com isso. E o salmista tinha uma justiça e um conhecimento limitado a respeito de Deus, porque esse conhecimento ilimitado só veio em Cristo, porque Ele é a expressa imagem da pessoa de Deus, e Ele veio nos abrir todo o leque. Todos os mistérios que estavam em oculto vieram a se revelar em Cristo, aquilo que nem mesmo eles sabiam, os salmistas, o salmista sabia, nem os patriarcas. Nós agora temos acesso direto por meio do Espírito, porque o Espírito Santo nos revela todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, hoje nós temos acesso incondicional às coisas do Senhor. E olha, esse homem nem tinha isso tudo que nós temos, essas ferramentas tão grandes, tão poderosas, que alguns
infelizmente, não usam, não estão nem aí para isso, porque estão vivendo mais uma vida natural do que uma vida espiritual. E eu quero te chamar nessa hora, porque Deus está te chamando, não sou eu. O Espírito de Deus está te chamando para viver uma vida espiritual, como Ele quer que você viva. Uma vida sobrenatural e sobressaindo, você por cabeça e não por cauda, porque muitos estão vivendo por cauda, à mercê de outras pessoas, à mercê de instituições, de pessoas, de coisas. E quando você deve estar 100% à mercê da palavra, subjugado pela palavra, pronto para receber a palavra de Deus que te coloca no lugar de conforto, segurança, paz, nutrição, crescimento, graça, favores, e o sobrenatural Ele traz para nós surpresas agradáveis, gloriosas na nossa caminhada no dia a dia. Pessoas maravilhosas colocadas no nosso caminho quando nós estamos vivendo uma vida reta nele, e aquelas que não são, Deus também nos mostra, nós tiramos o nosso caminho e por aí vai. Os obstáculos, eles não são intransponíveis. Todos os que se levantam, nós conseguimos derrubar, porque nós temos confiança por dentro, que o maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Nós podemos vencer qualquer barreira, qualquer coisa, e assim a palavra vai nos blindando a cada passo, a cada caminhada, a cada ato que eu vou fazendo, e me constituindo um herói, um homem vitorioso e vencedor, como está escrito na palavra de Deus. Amém? Os seus filhos querem ver isso na sua vida, sua esposa quer ver isso na sua vida, seus vizinhos querem ver isso na sua vida, as pessoas querem ver isso na sua vida. Como eu posso proclamar um Jesus que toda hora eu estou doente, sem dinheiro, faltando as coisas? Então eu preciso proclamar um Jesus que eu conheço de fato e estou vivendo a sua palavra de fato. Olha, irmãos, algumas pessoas têm reclamado, mas a reclamação deles é exatamente a falta ou a distração da palavra. Por isso que eles estão vivendo uma vida e estão reclamando de uma coisa que eles não estão fazendo, porque é impossível, eu digo, é impossível você colocar essa palavra em prática do jeito que ela é e não se cumprir na sua vida. Não tem nenhuma probabilidade. Ou então tem algum mentiroso aqui, vai ser você ou Deus. Eu prefiro acreditar que Deus é verdadeiro e, como está escrito, todo homem mentiroso. Então não vem falar comigo que Deus é mentiroso, porque Ele não é, Ele nem pode mentir. Se você colocar essa palavra em prática, vai funcionar na sua vida como ela é, vai te blindar como ela diz que vai. Então não venha com desculpa com relação a isso, porque não existe. Se você coloca, vai acontecer, porque Ele diz o seguinte, aqui nesses Salmos Ele continua falando: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Ou seja, de dia e de noite você está guardado, meu irmão. Dormindo, acordado, você está guardado, você não tem medo de nada, de cair nada na sua casa, de ser assaltado, de nada. Você não tem que ter medo de nada mesmo. Andando para onde você for, para o seu trabalho, tem que estar entendendo que você está guardado. Nem de peste que se propaga nas trevas. Peste pode ser qualquer coisa, pode ser tanto doenças, enfermidades, como demônios ou coisa do gênero, porque Satanás ele pode trazer doenças e enfermidades e colocar demônios de doença, demônios de enfermidade, demônios para destruir finanças, demônios para destruir famílias, casamentos e etc, demônios para confundir a mente de pessoas com relação à sua sexualidade, demônios de todo tipo. Eu já fui em alguns lugares desses, tem demônios que eles são como se fosse homem com um jeito de mulher, e às vezes as pessoas começam a confundir a mente, eles ficam em dúvida com relação a essas coisas. Esses demônios, eles estão soltos. Quero dizer para você, irmãos, que aqueles demônios que foram expulsos naquele tempo de Jesus, eles não foram para outro mundo não, viu? Eles continuam aqui. Todos aqueles demônios que existiam naquela época, eles continuam por aí. Cada um deles não mudou não, eles estão por aí em algum lugar. E olhe, se a pessoa não tiver cuidado, eles podem estar dentro da casa de alguém, ou bagunçando a vida de alguém, e é importante que você esteja blindado pela palavra, para que essas coisas não aconteçam na sua própria vida, porque somente a palavra pode garantir isso, o governo não vai garantir, não vai ser a vacina que vai garantir você isso não, porque tem doenças que são mortais, você pode tomar 1000 vacinas, não vai rolar, não vai acontecer, você vai morrer, porque quando é um espírito que está lá, somente através de oração, na verdade de ordenar contra aquele espírito, no nome de Jesus é que ele vai sair do seu corpo, e você ficar realmente curado, porque alguns médicos não conseguem conter determinadas doenças em algumas pessoas, e aquela mesma doença ele pode conter em outros, porque algumas delas são literalmente demônios que estão ali, e para matar aquelas pessoas, aquelas vidas. E quando você está guardado, blindado pela palavra, essas coisas não vai
acometer em você, porque tem pessoas que vai dormir de um jeito e amanhece de outro. Estão comigo? Mas quando você acredita nessa palavra, você vai dizer o versículo 7, cairão 1000 ao meu lado. Eu estou lendo o versículo 7 dos Salmos. E 10.000 à minha direita. E você pode dizer assim, eu não serei atingido. E ele diz, somente com os meus olhos eu vou contemplar o castigo ou a recompensa dos ímpios. E ele diz, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste o Altíssimo a tua morada, nenhum mal, escute isso, nenhum mal, nenhum, qualquer coisa que é maligna, destruidora é mal, doença é mal, falta é mal, contendas é mal, você está com raiz de amargura é mal, todo tipo de coisa que traga transtorno, falta de motivação é mal. Quando você está desmotivado, isso é um mal que está lá, tem que sair. Então essas coisas não devem estar por aí. Se está por aí é uma brecha, algo foi dado. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, não deis lugar ao diabo. É um dos menores versículos da Bíblia, e às vezes nós estamos dando lugar aos pensamentos malignos. Nós vamos já chegar lá, e esses pensamentos é que tem derrubado muitos crentes e muitos homens no mundo todo que também não são. Bem, então ele diz nenhum mal significa para você o quê? Nenhum. Vá para o dicionário e pesquisa o que é nenhum enquanto eu tomo água. Se você pesquisou o que é nenhum, você já deve ter descobrido que nenhum é nenhum, né? Na verdade, descoberto. E nenhum é nenhum. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa, à tua morada. A tua tenda aqui pode ser o seu corpo, pode ser o lugar onde você mora. Amém? Então nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, de jeito nenhum. De jeito nenhum, isso aí está blindado por Deus. Porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, ao nosso, para que nos guardem em todos. Agora pesquisa todos enquanto eu tomo água de novo. Veja aí o que é todos. Quando descobrir o que é todos, me fala. Ainda bem que você está em casa, pode tomar água. Então ele diz, olha só, vou ler de novo. Para que te guarde em todos, os anjos te guardem em todos os teus caminhos. Amém? Então os anjos, eles vão te guardar em todos os teus caminhos. Estão comigo? Então esses anjos estão guardando você. Se você sai para ir para fazer a feira, se você sai para ir para o trabalho, se você sai para ir para levar seus filhos no colégio, seus filhos no colégio estarão guardados também, porque eles precisam acreditar nisso. Amém? Aonde você for, isso é crer, é acreditar que essa palavra é a verdade. No momento que você impõe a sua fé vai começar a fazer que esta palavra funcione em sua vida. Enquanto você olha para essa palavra, e ela é apenas uma coisa de decoreba na sua mente, né, que você apenas decorou, que a gente chama de assentimento mental, ou seja, você aceita, mas não vive. Você não tem que apenas aceitar, você tem que aceitar e deixar aquilo ser instrumento da sua fé, cair no solo do seu coração e se tornar o seu estilo ou modo de viver e confiança, porque isso é verdade. Muitas vezes a palavra cita coisas que o salmista falou, que ele mesmo nem sabia porque estava falando, e hoje é um modelo de vida no Novo Testamento. Estão comigo? E algumas passagens bíblicas que nós podemos encontrar citadas do Velho Testamento para o Novo, porque eles profetizaram ao nosso respeito sem saber nem de que estavam falando. Estão comigo? Então ele diz no versículo 12, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Então a palavra de Deus diz que os anjos nos guardarão para que nós não venhamos a tropeçar nas armadilhas e ciladas de Satanás, que se levanta diariamente contra a sua vida, porque a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, que o diabo anda em derredor, buscando alguém para tragar, rugindo como um leão. Ele não é um leão, mas ele ruge como um leão,
buscando quem tragar, ou seja, aquilo traz uma ideia que ele está feroz, ele está com raiva da igreja, esperando uma brecha para poder entrar, e você não pode ser esse que vai dar essa brecha, para não deixar o diabo entrar e destruir ou bagunçar a sua vida. Estão comigo, irmãos? Graças a Deus. E ele diz ao contrário, no versículo 13, olha como o jogo vira aqui: eu é quem vou pisar leão e áspide, calcar ou pisar os pés contra leãozinho e serpente. Isso ele está dando uma ideia de demônios, amém? De espíritos e coisas malignas que podem se levantar contra nós. Ele diz: eu vou pisar leão e áspide, que é cobras e etc, né? O diabo ele é uma figura da áspide, né? de cobra, porque ele tentou Eva dessa forma. Então existe uma profecia em Gênesis que nós iríamos pisar, e o salmista está falando sobre isso aqui, e pisar significa pisar na cabeça, na autoridade que ele tem. Então nós pisamos essas coisas com a autoridade que temos, sobre a autoridade que eles têm, e eles têm que subjugar e submeter ao que nós estamos vivendo e andando, que é a palavra de Deus. A única coisa que o diabo respeita, irmãos, não é você, é a palavra que você crê. É aquilo que você acredita, é aquilo que você se tornou, é aquilo que você é em Cristo. Se você não souber o que você é em Cristo, ele nunca vai te respeitar. Sabe, tem alguns irmãos que não sabem o que são em Cristo. Na verdade até sabe, como eu falei mais uma vez, teoricamente, mas não vive. Você precisa viver isso. Quando você começar a viver isso, ele vai olhar para você diferente e vai respeitar quando você falar uma palavra. Vocês estão aqui? Glória a Deus. Eu já vi alguns comentários de pessoas que falam que foi expulsar demônios, e o diabo olhou para ele e disse: quem é você? Então, irmãos, a gente precisa saber quem nós somos, para que naquela hora que você falar com o demônio, ele realmente saia, porque ele entende quem você é. Porque o diabo sabia quem era Paulo. Sete filhos de sacerdote, 7 homens, filhos de um sacerdote, foi expulsar um demônio de um homem, e ele disse: eu esconjuro-te em nome de Jesus que Paulo prega. Está lá no livro de Atos. E o demônio olhou para ele e disse assim: rapaz, eu sei quem é Jesus, e eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. É engraçado que ele disse que conhecia Jesus e disse: bem sei quem é Paulo. Então ele sabia quem era Paulo, os demônios sabiam quem era Paulo. Será que ele sabe quem é você? Porque se ele não souber, você precisa deixar que o demônio saiba quem você é. É necessário que ele saiba. Se você não sabia disso, é escriturístico isso. Os demônios precisam saber que você é um homem de Deus e ter medo de você. E aqueles homens, porque estavam despreparados, eles é quem foram açoitados, não o demônio. Mas quando você está cheio da palavra, quem tem que sair é eles, não você. Mas estão comigo? Porque a mim se apegou com... Então ele diz: pisarás o leão e a áspide, e calcarás os pés aos leãozinhos e a serpente. Diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Isso é uma palavra do próprio Deus. Por causa desse amor, lembra que Jesus disse: aquele que me ama guarda minhas palavras. Então quando você deixa a palavra no seu coração te blindar, você tem um livramento de Deus na sua vida. Não só o livramento, eu quero te mostrar outras coisas, se der tempo, mas nós vamos ter algumas lives aí, e isso vai se estender. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com essa ministração que começamos hoje. Então ele diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo. Você quer pesquisar sobre a palavra salvo? Pesquisa aí, que eu vou aqui tomar água enquanto você pesquisa. O que significa a palavra salvo? Bem, no final a palavra salvo é salvo mesmo. Salvo de quê? De todas as coisas ruins que possa existir. Ele te salvou de tudo. Amém? Ele vai te colocar salvo, guardado, blindado, protegido, por causa desse apego que você tem à sua palavra, e esse apegou com amor. Amém? Não é, irmãos, algumas pessoas, elas tentam agradar a Deus, fazendo algumas coisas para chamar a atenção de Deus naquele momento, para talvez um momento que eles estão vivendo de solidão, de falta, ou de opressão, depressão, seja lá o que for, de doença. Então eles tentam se acomodar um pouco, a palavra chamando a atenção de Deus, fazendo algumas coisas e fazendo até algumas promessas, mas não é assim que funciona a coisa. Você tem que amar o Senhor para praticar a sua palavra.
Quando nós estamos amando o Senhor, nós não vamos negociar com Ele, nós vamos simplesmente dizer: Pai, a Tua palavra é a minha vida, e eu vou começar a praticá-la independente de qualquer coisa que esteja acontecendo. Paulo estava sendo açoitado, ele conta lá o número de coisas que aconteceu com ele, o que é que ele fazia. De noite estava ele e Paulo e Silas dentro em Atos 16, dentro de uma prisão, lá no pior lugar, depois de ter sido chicoteado, todo quebrado, porque, meu amigo, apanhar daqueles homens não é brincadeira não, que eles batiam com violência mesmo, aquele chicote machucava bastante. Eles estavam bem graves, eles começaram o quê? Orar e adorar a Deus. Eles não estavam lá murmurando: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Bebê faz isso. Normalmente os bebês só vivem chorando. Pode ver, o que é que faz com o bebê? Bota a chupeta, né? Então tem alguns bebês que vivem chorando o tempo todo porque está passando por um apertozinho. Escute, irmãos, você precisa aprender a ser homem, precisa aprender a ser mulher verdadeiro, amadurecido no Senhor, porque eu falei no último domingo sobre os 3 tipos de nome que a Bíblia fala, sobre bebezinho, sobre pessoas que estão aprendendo e sobre pessoas que já estão amadurecidas. São 3 nomes diferentes: Ruios, Tecnon e o outro eu fico te devendo. Amém? Glória a Deus. Mas é importante que você entenda que tem um lugar para você chegar de amadurecimento, que você não vai mais chorar em momentos como esse. Você vai dizer: haha, tem alguma coisa que eu preciso fazer. E sabe, irmãos, às vezes é apenas algum ajuste que você precisa fazer na sua vida. Faz um pequeno ajuste e tudo vai ficar bem. Antes de reclamar com Deus, olha para você: o que é que eu fiz de errado? Quando você olha para você, você pode então consultar o Senhor. Pai, eu olhei para a minha vida, não vi nada. Se você estiver me vendo, me diga. E o Espírito Santo vai te dizer exatamente o que você precisa fazer. Que às vezes nem nós estamos enxergando, estamos embotados com aquilo que nós precisávamos fazer. E o Espírito Santo vai te dizer: é necessário que você gaste um tempo, ou ganhe, na verdade, um tempo de comunhão com Ele, para saber exatamente o que é que você precisa fazer para continuar blindado pela palavra e pelo Espírito de Deus. Aleluia, diga glória a Deus aí. Então ele disse: porque a mim se apegou com amor, eu livrarei e poluí a salvo, porque conheceu o meu nome, o nome de Jesus. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Bem, se na sua angústia, no momento de angústia, não está havendo esse livramento, tem também alguma coisa errada. Eu posso te sinalizar. É mais uma vez você voltar para analisar a sua vida. O que é que está precisando ser feito para que esse socorro chegue rápido e não fique protelando o tempo todo. Alguma coisa não está conectada como deveria. E esse não é o tempo de você sair aí atropelando as coisas, meio que alguém que está atirando, eu acertei, errei. Não, tem algumas pessoas que vivem fazendo tiro ao alvo. Para com tiro ao alvo. É o tempo de você parar e dizer: Senhor, eu vou ter um tempo de comunhão com o Senhor, porque eu quero saber, eu quero ouvir do Senhor o que realmente eu preciso fazer, porque eu não sei. Então não é errado chegar para Deus e dizer: Senhor, eu não sei, confessar as coisas que você, as suas fraquezas, fazer uma ceia, se for o caso. Faz uma ceia individual, você sozinho, pega lá o copinho e diz: Pai, eu vou fazer uma ceia aqui, vai ser a ceia da virada da minha vida. Você entende? Para fazer a ceia, você precisa saber o que ela significa. É importante que você saiba o que realmente acontece ali. Não faça de aleatório, porque você pode se dar mal, mas tem que saber exatamente. Senão chama uma pessoa mais experiente do que você e faz essa ceia, que conhece, você entende? Não é uma regra, amém? Isso não é uma regra. Diga comigo: não é uma regra. Eu ouvi, você disse aí. Glória a Deus. Então, isso é apenas uma instrução que você pode também não fazer se Deus te falar de outra forma. Ele diz: olha, além dele te livrar e te glorificar. Essa palavra glorificar, poucas pessoas entendem o que ele está falando. Glorificar é colocar você num lugar onde você vai ter glórias. Glória quer dizer você viver uma vida vitoriosa em todas as coisas. Tudo que você for fazer, você vai ter uma vida glorificada, gloriosa, com muitos resultados incomuns acontecendo na sua vida. Esse é o lugar.
Esse lugar é Cristo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, se der tempo, senão vai ser na próxima. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Então ele, além de saciar você, observa que ele diz que tem que saciar você com longevidade, ou seja, com longa vida. Isso traz a ideia de saúde. Não apenas você viver uma longa vida, mas viver uma longa vida de paz, de saúde, de abundância, preservação, fortaleza, uma vida de uma pessoa que anda em amor, que anda em fé, que anda em justiça. Tudo isso está dentro desse pacote, amém, irmãos? Então ele te mostra a salvação dele. A salvação, o pacote da salvação, ele é imenso. Você recebeu a salvação não é apenas para você deixar de ser um pecador e entrar no céu. Então tem muito mais do que isso dentro dessa palavra. Ela vai te salvar, essa palavra, em qualquer estação, em qualquer lugar, em qualquer coisa que você for fazer, em qualquer jornada que você for andar por essa terra. Amém? Ele vai te mostrar a cada passo a salvação do Senhor. Glória a Deus. Então eu resumi aqui o Salmos 91, a gente vai voltar para Efésios capítulo 6. Glória a Deus. Sabe o que é engraçado? É que a gente prepara-se para dizer uma coisa e Deus mostra outra e a gente vai seguindo o Espírito. Glória a Deus, mas está tudo dentro da palavra que Ele colocou no meu coração sobre blindagem. Bem, ele fala, o versículo 14 está: pois firmes, Efésios 6, 14, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Amém? Eu não vou trazer para você todos os detalhes dessa parte aqui, mas eu quero só trazer a ideia dessa blindagem. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Observa que tudo isso aqui nos remete à palavra de Deus. Amém? A palavra faz todas essas coisas que está sendo dita nesse momento. Calçar os seus pés com a preparação do evangelho da paz. Até mesmo cingir, olha só, estáis pois firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça, que é tudo que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? Embraçando sempre, sempre, fala comigo sempre. Vou tomar água, pesquisa a palavra sempre aí. Pega um dicionário bom, viu? Porque dicionário ruim não vai conseguir não. Pesquisa em 3. Pesquisou o que é sempre? Sim ou não? Acho que sim. Bem, ele diz, embraçando sempre o escudo da fé. A minha pergunta é, por que algumas pessoas não estão vivendo nesse sempre? Por que não está andando com esse escudo da fé? O que é fé? Fé é você acreditar 100% que a palavra de Deus é a verdade e colocar em prática na sua vida. Então é isso que ele está dizendo. Embraça sempre essa palavra, coloque ela em prática na sua vida diariamente, porque ela vai te blindar. Isso é um escudo, isso é uma blindagem. Vocês estão comigo? E ele falou isso sempre, não é num dia do culto não. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo. Lembra, irmãos, o diabo está esperando a distração é a pior coisa. E sabe, tem algumas pessoas que elas estão lá naqueles tempos, nas suas casas, naquelas murmurações baixinhas e aquelas indignações que estão falando, sabe, aquelas palavrinhas que está falando, está construindo o seu futuro, você nem sabe disso, mas aquilo que você está dizendo, a morte e a vida está saindo da sua boca, você está falando vida, está saindo vida, quando você está fofocando, está falando de alguém, aquilo ali está construindo o seu futuro, seu retrato do amanhã é nas palavras que você diz quando está no seu individual, no seu particular. Aquelas coisas não ficam de graça não, sabe, lá quando o povo estava lá no deserto, eles murmuravam lá nas tendas e Deus ouvia, vinha falar com Moisés, chama todo mundo, eles estão murmurando lá nas tendas e eu estou ouvindo. Deus não deixa nada passar desapercebido, sabe, o diabo está lá também com demônios, o diabo não é onisciente, mas tem demônios que estão ouvindo lá, aquelas coisas ruins que está falando para transformar no seu maior pesadelo no futuro, porque ele vai pegar aquelas palavras, vai ter legalidade para fazer isso contra você, porque suas palavras ou elas te levam à vida ou te levam à morte. Cuidado com o que você diz, porque as pessoas pensam porque estão naquele reservado, fazendo aquela fofoquinha ou falando uma coisa lá naquela rodinha, aquilo ali é uma coisa normal. Não é. Cuidado com o que você fala. Estão comigo?
Aleluia. Oh, glória a Deus. Embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu não vou pedir para você pesquisar a palavra apagar, que eu vou dizer para você. Apagar já está bem fácil, né? Você já viu aquele negócio que coloca lá com giz no quadro e a professora vai lá e apaga, não tem mais nada lá. Apagar é apagar mesmo. Apagar é tirar da memória, é tirar dos seus pensamentos todo tipo de pensamento que leva você a terror, medo, pânico ou qualquer coisa que esteja sinalizando que você vai ser derrotado, destruído. Eu tenho falado aqui continuamente e ensinado para vocês que nós não temos que criar expectativa ruim para o nosso futuro. Se existe alguma coisa de trazendo motivação para a expectativa ruim, isso não é de Deus. Você tem que limpar essas coisas e substituir esses pensamentos por aquilo que as Escrituras dizem, porque isso vai te levar exatamente aonde Deus quer que você chegue e aonde você deseja muito chegar. A fé começa dentro, as coisas começam dentro de nós, para depois externar para fora. Amém, irmãos? Então, essa palavra vai apagar, irmãos, todos os dardos inflamados, esses pensamentos que vêm, como eu iniciei falando sobre isso. Então, existem pensamentos que vêm contra a nossa mente para lhe desestruturar, literalmente. Você está normal, daqui a pouco chega um pensamento, alguém diz uma coisa, você estava até feliz naquele momento, talvez até recebeu uma boa notícia, alguém chega e zip, joga aquele pensamento e você começa a ficar mal naquela hora. Aprenda a blindar a sua mente. Eu citei para você Filipenses 4:8. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, tudo que é respeitável, se há louvor, se há virtude, seja isso. Tem que haver louvor a Deus e tem que haver virtude, que é excelência moral nesses pensamentos. Se não existir, não deve estar sendo seu objeto de meditação, aquilo que você está pensando. Porque tem pessoas que adoram pensar na preocupação e na derrota. Apaga isso da sua mente. A palavra de Deus fala para você não se preocupar, que a preocupação é uma expectativa no mal que vem a acontecer. Então não fica preocupado com nada. E tem algumas pessoas que fazem isso de uma forma tão constante, então aprende a não se preocupar, porque a Bíblia diz: não vos inquieteis ou não vos preocupeis com nada. A preocupação não vai acrescentar um côvado ao custo da sua vida. Um côvado, Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 6, um côvado é a distância da ponta do cotovelo à ponta do seu dedo maior. Então isso aqui é um côvado, mais ou menos meio metro. Você não consegue aumentar na sua vida meio metro preocupado, porque senão algumas pessoas já tinham esticado bastante a sua vida, porque eles vivem com preocupação, mas são os primeiros que morrem. Morre de doença pré-existente. As doenças chamadas psicossomáticas, ela vem exatamente através dessas preocupações, e você precisa blindar a sua mente e se guardar. Amém? Vocês estão comigo, crianças? Ou, aliás, adultos, homens abençoados e mulheres, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você vai apagar os dardos de quem? Do maligno, porque eles estão lá. Eu falei com vocês, eles estão lá. O diabo não vai aparecer para você, normalmente ele não vai aparecer com um tridente, com aquela cara feia, como acontece nos filmes. Não, ele aparece de uma forma muito diferente, sofisticada e muitas vezes elegante, bonita, através de pessoas para convencer você, trazendo um pacote que é como aquela maçã podre, para te destruir. Você tem que ter discernimento do Espírito para não cair nessa. Não pense que ele vem assim espalhafatoso, não. Não é assim que funciona a coisa. A palavra de Deus diz que ele pode se transfigurar até em anjo de luz. E tem alguns que já foram destruídos por causa disso. Então ele diz: tomai também o capacete da salvação. Amém? Então, isso aqui está bem junto com esse escudo da fé, porque esse capacete é uma blindagem.
Você tem que entender que você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Quem você é em Cristo, o que você tem nele, o que você pode fazer nele, esse capacete dessa salvação que foi conquistada por Jesus, que te deu acesso a estar em comunhão com o Pai. Agora você é filho de Deus, você é livre da doença, livre da enfermidade, livre do pecado, livre da miséria, livre da pobreza, livre de todo mal. Esse capacete deve te guardar. Esse capacete traz uma ideia de uma forma daquilo que você deve pensar. Aquilo que você deve estar pensando continuamente é o capacete da salvação. Você vai se lembrar toda hora: isso não é a minha vida. Falta não é a minha vida. Doença não é a minha vida. Não foi isso que está prescrito na aliança. Isso não é meu direito de aliança. Está errado e não pode continuar assim. Tem que mudar. E você vai pegar a palavra e aplicar nessas áreas para as mudanças começarem a acontecer na sua vida, porque essa meditação que vem por esse capacete da salvação vai fazer com que você entenda os seus direitos em Cristo. Glória a Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí quando você entende os seus direitos, o que você vai fazer? Falar, falar e falar e falar e falar e falar, mas não falar qualquer coisa, falar a palavra. Eu sou um com Cristo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Eu sou blindado pela palavra de Deus. Eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu sou abençoado com o crente Abraão. Eu como o melhor dessa terra. O Senhor está comigo. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu chamo a existência agora todas as contas pagas, dinheiro sobrando, e aí vai. Você vai falando as coisas. Fala. E você também pode dizer em nome de Jesus: Satanás, sai do meu caminho, solta as minhas finanças, solta a minha casa, solta a minha vida. Sai do meu caminho agora. Imediatamente todo demônio, espírito, principado, seja lá o que for, besta fera, manda tudo embora. Vou tomar água. É só para você se divertir um pouco. Aleluia. Embraçando sempre o escudo da fé. Eu voltei para lá, foi? Ok. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Amém? Lembra, o capacete da salvação e a espada é do Espírito. Quando você fala, a palavra ela é Espírito e vida. E o diabo conhece isso, viu? Quando você fala, ele respeita. Não tem opção para ele. Ele precisa sair do seu caminho, porque ela é espírito e é vida. E quando espírito e vida, não teoria, espírito e vida está vindo dentro de você, você vai abrir os seus caminhos. Vai fazer aquilo que Deus disse para Josué. Você vai fazer prosperar todos os seus caminhos, porque você meditou, você aceitou, você concebeu a palavra e agora está dando luz à vida, que é aqueles rios que Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios, 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 rios de águas vivas. Sabe, irmãos, onde a água, essa água passa, a vida vai estar lá. Então tem que ter vida no seu caminho, tem que ter vida no seu casamento, vida nas suas finanças, vida na sua vida, vida no seu corpo, vida no seu cônjuge, vida nos seus filhos, vida por onde você passa, vida nos seus parceiros de trabalho, vida por onde você passar, porque você é um pregador da palavra, você é um agente divino, e essas torrentes, que é mais forte do que as torrentes do Negueb, vai começar a fluir do que as cataratas do Iguaçu, vai fluir do seu interior como um turbilhão de força, essa espada do Espírito que é a palavra de Deus. Estão comigo? Essa espada não é só para você se defender, irmãos, essa espada é também para te abrir caminhos, amém? Porque a gente pode pegar algo para abrir numa floresta e é algo cortante, você vai abrir nos seus caminhos. Alguns só imaginam que essa espada é só para derrotar o inimigo. Não, ela vai também abrir os seus caminhos. Você vai começar a falar com o seu futuro. Fala com o seu futuro, ele vai te ouvir. Aleluia! Você pode dar um aleluia para me ouvir aí da sua casa? Opa, estou ouvindo. E o que eu tenho que fazer depois? Com toda a oração e súplica, todo tipo de oração. Você percebe que tem muitas coisas que precisamos estar
consistente em fazer, fervorosos diariamente em fazer todo tipo de oração. Tem mais de um tipo de oração que nós podemos, inclusive tem livros, o livro do irmão Reagan que como chama aquele livro? A Arte da Oração. Tem outro grande que fala lá sobre estudos sobre oração. Isso mesmo, você pode ler esses livros, vai te ajudar bastante. Então você vai ler esses livros, vai te ajudar, orando em todo o tempo no Espírito. Bom, ele fala com toda a oração em súplica, mas ele fala um tipo de oração que você pode fazer o tempo todo, que é a oração no Espírito, que é orar em línguas, amém? Você vai orar em português, tem oração de consagração, oração da fé, oração de confissão, oração de declaração, declaração da palavra, ou confissão da palavra. Existe oração unânime, então tem vários tipos de coisas que você pode fazer, mas quando se trata dessa oração em espírito, você vai orar em línguas, que é outro tipo de oração. Você pode orar em todo o tempo, e mais uma vez você pode procurar o que é em todo o tempo, e eu posso dizer para você que em todo o tempo é exatamente o que está sendo dito. Em todo o tempo você pode estar orando em línguas, amém? E você pode orar em línguas baixinho onde você está, que ninguém vai nem ouvir. Você está lá no seu trabalho, bem baixinho. Eu estou falando alto para você ouvir. Mas lá você pode falar e você mesmo está ouvindo o que você está dizendo, orando em espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você tem que lembrar que existem irmãos e você também tem que orar no seu contexto de oração por eles. Amém? E pessoas precisam da sua oração. Quando nós amadurecemos na fé, nós paramos de olhar só para nós e começamos a olhar para o povo que está ao nosso lado, e você vai começar a fazer coisas para alguém. Se é uma sinalização que você cresceu. É uma sinalização. Quando você começa a tocar outras vidas com as suas orações, com as suas finanças, isso é uma sinalização que você cresceu. No momento que você só faz isso para você, é um sinal que você ainda é bebezão. Mas quando você sai dessa área e começa a tocar a vida de pessoas e abençoá-las, é um sinal que você cresceu, porque isso é escriturístico. E também por mim, Paulo fala, para que seja dada, agora você vai orar, Paulo já foi, né? Já está lá, já correu a carreira, você ora por mim, amém? Que ele estava pedindo para orar por ele, então você ora por mim agora, para quê? Para que seja dado no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador, para que em Cristo eu seja usado para falar cada dia como me cumpre fazê-lo, e eu estou fazendo isso, graças a Deus, amém? Aleluia, glória a Deus, Deus é tão bom. Bem, irmãos, o Senhor Jesus, a palavra viva, disse que um homem ou mulher que ouve essa palavra e pratica, é semelhante a uma rocha. Isso traz a ideia de ser imitador de Deus, como filho amado, como diz lá em Efésios capítulo 5. Então, quando eu estou ouvindo essa palavra e praticando, eu estou dizendo para mim mesmo, eu sou uma rocha, semelhante a Cristo, porque nós somos pedras, como está escrito. Estamos agregados à pedra principal, que é Jesus. Então, fazemos parte do mesmo bloco de pedras, não somos outro tipo de pedra, somos a mesma pedra, com a mesma essência, agregados à pedra maior, que é Cristo. Não existe várias pedras, como algumas pessoas imaginam, é uma pedra só, estamos agregados com Cristo, amém? Aleluia, somos da mesma essência. Ele mesmo disse, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Então o ramo só se separa quando ele é cortado, e eu creio que você não foi. Então nós fazemos parte da mesma árvore, da mesma pedra angular, do mesmo Cristo. Aleluia, diga glória a Deus. Então Mateus capítulo 7, versículo 24, eu creio que vocês estão vendo isso aí também na tela. Ele fala que isso seria os dois fundamentos, é o que eles falam aqui nessa passagem. Hoje eu estou ensinando, você deve ter prestado atenção a isso. Eu vou parar na hora certa que tem que ser, amém? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, ok? Ele está falando, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras. Então alguém precisa primeiro ouvir. Lembra, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus.
Você pode dar um sorriso aí no seu sofá, na sua casa, se estiver em pé deitado, não sei como é que você está, dê um sorriso aí bonito e diga assim: eu amo o Senhor, mas agradeço muito a Deus por esse homem que está falando aí. Eu creio que eu vou ouvir isso também, amém? Aleluia. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica. Então ele falou o quê? Ouve e pratica, não é apenas ouvir. Ele disse: ouve e pratica. Completou 100%, ouvir e praticar. Você encaixa 100% da verdade na sua vida. Eu vou ouvir para entender o que é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus, o que é o melhor para a minha vida, o que vai me fazer estar blindado, o que me vai fazer prosperar, o que me vai fazer ser bem-sucedido. Eu sei, agora eu tenho que praticar. Então aquele que ouve as palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. O que é que esse homem prudente fez? Ele edificou a sua casa sobre a rocha. Então existe uma casa e existe uma edificação. Amém? Não apenas uma casa, mas também uma fundação para essa casa, ela está firme. E essa fundação dessa casa é exatamente aquilo que você está praticando. Porque aquilo que você pratica vai fundamentar a sua casa para que ela continue firme, amém? Continue avançando, continue evoluindo, continue crescendo. Nós podemos chamar essa casa hoje do nosso corpo, que é o veículo do nosso espírito. Então, quando você tem uma fundação segura, esse corpo que é aparente não vai sofrer coronavírus ou qualquer outra doença que possa imaginar, não vai sofrer com pensamentos e derrotas, pensamentos de derrota, não vai sofrer com o problema de outros, porque tem pessoas que sofrem com problemas de outros. Quando você começa a arrastar o problema de outro para a sua vida, você fica cego igual a ele. Alguém precisa enxergar para ajudar outro. Um cego não pode guiar outro cego. No momento que você arrasta o problema de outro para você, acaba você ficando cego também. Você tem que estar vendo para poder ajudar aquela pessoa. E como é que você vê? Você vê através dos olhos da palavra de Deus a solução para aquela pessoa. Estão comigo? Cuidado para não usar mal a palavra empatia. Escuta bem. Aleluia. Então ele diz que o homem que ouve essa palavra e pratica será comparado a um homem prudente, a um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí ele fala: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, com força contra aquela casa, que não caiu. Por que não caiu? Porque ela foi edificada sobre a rocha. Amém? Então a minha casa está edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? Cristo. No momento que eu estou em Cristo, eu se torno rocha também. Porque Jesus me chamou de rocha quando eu sou ouvinte e praticante. Quem está chamando de rocha aqui é Ele. Ele é que está dizendo que eu sou uma rocha quando eu estou ouvindo a sua palavra e praticando. Porque no momento que eu estou ouvindo e praticando, eu estou semelhante a Ele, sendo a mesma espécie de rocha, a mesma rocha. Eu estou fundamentado nele. Estão comigo? Glória a Deus. Então ele fala que os problemas podem vir, seja ele qual for, chuva. Isso é um tipo de parábola para trazer para nós as circunstâncias, os problemas circunstanciais do dia, né? Do diário, da nossa vida, do dia a dia que às vezes acontece de um lado, do outro. Tem dia que é mais calmo, outro dia que é mais pesado, mas seja ele calmo ou pesado, você tem que estar preparado para qualquer dia, e a Bíblia fala para você estar preparado até mesmo para aquele dia que ele é mau ou mais do que os outros. Então tem que estar pronto para isso, e quando você está fundamentado, você não vai ter medo de nada, nenhum tipo de dia, amém, irmãos? Nenhum tipo de circunstância vai te afetar, porque você já sabe o resultado final. Em todas as coisas nós somos mais que vencedores, é assim que está escrito. Ou seja, eu já entro com a vitória em qualquer situação que se levantou ou que está para se levantar. Lembra disso? Qualquer coisa que está para se levantar contra você, você já entende. Eu sei que eu já venci. Você não vai vencer. Você já entra com a certeza da vitória, porque a vitória é garantida pela palavra que está em você. A fé que opera na sua vida vai determinar a sua vitória em qualquer situação.
Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus mesmo. Aleluia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela não desabou. E nem vai. Sua casa não vai cair quando você é um ouvinte praticante. E ela fala que, desculpe, eu já entrei aqui no outra parte sem nem me perceber. Mas eu te amo assim mesmo, você tem que me amar do jeito que eu sou também. Um pouco distraído às vezes. Bem, o versículo 27 ele fala, versículo 26 ele diz: todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica. Então tem outro tipo de ouvinte, aquele que ouve e não pratica. Aquele é o velho prejuízo, né? Aquelas pessoas que vivem sempre em prejuízo. Estão bem uma hora, o dinheiro na conta sumiu, saúde foi embora, filho doente, contenda na casa, e situações ruins para tudo quanto é lado. Então é aquele ou aquela pessoa distraída, até ouve, mas não pratica, não vai funcionar. Então você sabe agora por que muita coisa não está funcionando, é a falta da prática, a simples prática. Começa com o que você sabe, meu irmão e minha irmã. É mais fácil viver segundo a palavra do que viver nesse jugo maldito de Satanás, que só bota coisa para te destruir, só traz angústia, preocupação e dor. Como alguém pode se acostumar a viver? Isso é masoquismo, viver em angústia, dor, sofrimento o tempo todo, reclamando o tempo todo. Isso é uma ausência enorme da vida da palavra de Deus em você mesmo. Quando ela está lá, isso não vai acontecer. Então se alimente, seja robustecido por essa palavra, como está sendo agora. Porque existe um tipo de pessoas que ouvem essa palavra e não pratica. E Jesus disse: será comparado a um homem insensato. Observa que o primeiro homem era prudente e o segundo é um homem incrédulo, ímpio, insensato, que é a mesma coisa. Que edificou a sua casa sobre uma areia. Veja que o problema não estava na casa. Eu comparei a casa a esse corpo, lembra disso? Que é o que nós temos contato aqui nessa terra. Então ele diz, olha só, o problema não estava na casa, mas estava na fundação. Então ele edificou a sua vida espiritual, a sua trajetória nesse mundo na areia. Aí vem as mesmas coisas, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram também com ímpio, porque o diabo não alisa ninguém não, ele deu com ímpio contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sabe, alguns, infelizmente, estão em hospitais, outros já partiram, outros estão em ruínas financeiras, ruínas de casamento, ruínas de sociedade, ruínas espirituais. Ministros deixaram de pregar a palavra, pessoas simplesmente abandonaram o seu chamado, eles entraram em ruína porque deixaram de colocar a palavra em primeiro lugar na sua vida. Tanto pessoas que estão na igreja, não só ministros, as pessoas estão na igreja, eles começam animados, daqui a pouco eles estão desanimados, porque imaginam que não precisam ouvir e praticar. Nós todos precisamos. Quero dizer para você, meu irmão, você bem pertinho aqui, eu e você precisamos praticar essa palavra. Se eu não praticar, eu morro. Se você não praticar, vai acontecer a mesma coisa. Não é apenas ouvir, você precisa colocar em prática o dia todo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Porque o diabo está em pé todos esses dias, um mês inteiro. Desde o primeiro dia desse ano até o final desse ano, ele está lá querendo te destruir. Mas graças a Deus que mais é os que estão conosco do que os que estão com ele. Então coloque os anjos em operação em seu favor. Coloque a palavra para operar em seu favor. Desse dia em diante. E comece a ser um vencedor vitorioso em todas as coisas da sua vida. Porque essa é a vontade de Deus, que você cresça, amadureça, fique firme, prospere, seja uma bênção e receba os milagres, as boas notícias do norte, do sul, do leste, do oeste, de todas as partes, por causa daquilo que você está fazendo, e elas chegarão de todos os lugares. A glória de Deus vai brilhar nos seus negócios, na sua vida, na sua casa, mas principalmente, irmãos, na sua vida espiritual. A sua vida espiritual é a base para qualquer coisa que você for fazer. Você vai naufragar se você não tiver uma vida espiritual forte.
Eu quero dizer isso para você. Ou você se fundamenta espiritualmente, ou vai enfraquecer e vai morrer em qualquer projeto de vida que você coloque. A vida, ela é espiritual. Por que é espiritual? Porque a palavra é espírito e vida. Deus é espírito. Então não vai conseguir uma vida vencedora sem essas coisas, sem essas ferramentas sobrenaturais em sua vida. Eu vou deixando você aqui um pouquinho e vou lá para o meu lugar. Escuta. Aleluia. Então, a blindagem se fundamenta à medida em que você obedece a palavra. Amém? Quanto mais você está obedecendo essa palavra, essa blindagem, ela vai se fundamentar na sua vida. Você vai perceber ao longo dos dias que vai enfermar. Tem algumas pessoas que ficam doentes quase toda semana. E aquilo vai diminuir. Depois, para um mês, um ano. Depois, nunca mais. É o que eu espero. Talvez comece nunca mais desde o primeiro dia. Você vai perceber que essa blindagem, ela vai começar a afastar os pensamentos de derrota da sua vida, aqueles pensamentos que traziam transtornos, vai afastar de você aquela ideia que você é um homem mau, que você é uma pessoa mau, que você não presta para nada, que você não tem futuro. Você vai começar a pensar diferente acerca de você mesmo, porque você está crescendo de glória em glória, porque você está olhando para a palavra, e essa palavra está mudando a sua vida, esse espelho da palavra está mudando a sua vida. Então, quanto mais você olha para o espelho da palavra, você vê você sendo transformado. A palavra é um espelho, é um reflexo de você mesmo. Então, quando você está olhando para a palavra, você está sendo transformado por ela, e você vê a sua transformação dia após dia, quando está olhando para a glória de Deus, que é o Espírito Santo, deixando Ele fazer o seu trabalho. Deixa o Espírito Santo fazer o seu trabalho. E sabe qual é a ferramenta do Espírito Santo? Ah, você sabe. É a palavra de Deus. Amém? É a ferramenta do Espírito Santo. Ele vai trabalhar com a palavra. Ele não pode trabalhar se não houver palavra na sua vida. Lembra? Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, a palavra que está em você vai crescer. Deus só pode dar crescimento quando você permite que ela seja a sua regra de fé, de vida diária e de prática contínua. Estão comigo? Graças a Deus. Bem, eu acho que nós vamos ler aqui o último versículo desse tópico. Tiago 1, versículo 21, para a gente finalizar a nossa live. E continue dando glória a Deus e saltando aí na sua casa. Portanto, despojando-vos de toda impureza, olha o que ele diz, e acúmulo de maldade. Então, quem tem que fazer isso? Não é Deus, meu querido. Você ouviu? É você mesmo, sou eu, somos nós. Eu que tenho que me despojar de toda impureza, porque tem pessoas que dizem, Senhor, me limpa, me limpa. E ele está dizendo, olha, você faça isso. Se despoje, lance fora impureza e todo acúmulo de maldade. Aí você fica apto para acolher. Essa palavra acolher, ela é tremenda. Portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Essa palavra acolher, eu quero dizer para você, eu até escrevi alguma coisa sobre isso aqui. Acolher significa amoldar, deixar a palavra moldar sua vida. Amém? Isso é acolher. Deixa a palavra fazer o molde de quem você realmente é. Eu quero dizer para você, meu irmão, quem te fez sabe exatamente como você funciona. E funciona bem. A única pessoa que pode fazer você funcionar bem é aquele que te construiu. Então, quando você deixa a palavra te moldar, você vai começar a funcionar direito. A raiva não vai estar lá mais, a tristeza não vai estar lá mais, a angústia não vai estar lá mais, o medo não vai estar lá mais, a falta de fé não vai estar lá mais. Tudo vai sair porque a palavra vai moldando esse caráter ruim, esses pensamentos ruins que você carregou durante a sua vida. Talvez você se converteu já mais velho e vem aquelas coisas na sua mente, aquilo vai sendo deletado, tirado completamente, porque a palavra de Deus vai te moldando, assim como o oleiro
Ele pega o barro, vai fazendo um molde. Deus quer fazer isso contigo. Ele quer moldar você e deixar você perfeito. Ele é o nosso oleiro. Amém? Deixa Ele te moldar com a palavra. Então, quando quando Tiago disse que eu tenho que amoldar, despojando toda impureza, acolher com mansidão, essa palavra vai me tornar, que é no próximo versículo, desse jeito. Amém? Quando eu acolho, ela vai me tornar. Como assim, uma palavra em vós implantada. Então essa palavra em nós implantada, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Estão comigo? Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Então eu tenho que me tornar. Tornar é deixar que a palavra agora se torne minha maneira de viver. Se ele diz tornai-vos, irmãos, é porque você não nasce assim. Quando você nasce novo, você não nasce um praticante da palavra. Fique tranquilo. Você nem sabe o que é a palavra. Você vai conhecer Jesus no dia da salvação, vai conhecer o plano da salvação, mas você não sabe os princípios que te levam à vitória. E os princípios que te levam à blindagem e à vitória está contido nos ensinamentos de Jesus, que vem por meio dos seus discípulos e dele mesmo. Aqui quem está falando é Tiago. Amém? Tornai-vos praticantes, pois, da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então Tiago ele foi um pouco até mais longe. Ele disse: olha, o ouvinte que não pratica é um ouvinte enganado. Então não se engane. Sabe, tem muitas pessoas enganadas e desiludidas, porque eles ouvem a palavra e pensam que vai acontecer na vida deles, só porque eles veio para a igreja e ouviu. Não, 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 1000 vezes não. Só vai acontecer se você colocar em prática. Então não se engane. Torne um praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando a você mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Então esse aqui é um espelho natural, e você olhando o seu rosto natural é diferente daquele espelho que fala lá, o espelho da glória, amém? Esse é um espelho natural. Então você olha para o espelho natural, olhou agora, depois se esquece de quem você era. Então é a pessoa que vive somente nesse mundo natural, movido por esse mundo, movido pelas circunstâncias do momento. Pois assim mesmo se contempla e se retira para logo e se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera, ok? Então aquele que considera atentamente a lei perfeita, que é a palavra, a lei da liberdade, e na palavra que traz a nossa liberdade, essa pessoa persevera, não sendo ouvinte negligente, mas uma pessoa operoso, praticante, aquele que é um produtor, um executor, um realizador, que obedece, que cumpre, pratica a palavra. Esse homem será bem-aventurado ou feliz, terá sucesso em tudo o que ele realizar. Quero que você pense comigo agora. Se amanhecer o dia amanhã da segunda-feira, você vai amanhecer com esse pensamento: tudo que eu vou fazer hoje vai dar certo. Tudo para mim vai dar certo. Esse dia será espetacular. Começa a dizer isso logo de manhã. Eu vou seguir o plano da palavra de Deus para a minha vida. O Espírito Santo vai me guiar em toda a verdade. E eu terei o melhor dia. E na segunda vai ser o melhor, mas na terça vai ser o melhor do melhor, na quarta vai ser o melhor do melhor do melhor. E assim só vai melhorar. Só vai melhorar. Aquela música, aquele louvor vai começar a se cumprir na sua vida. Só vai melhorar. Só vai melhorar quando você colocar em prática a palavra. Não é só porque está escrito, não. É a prática que faz isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lembra? Blindagem, prática. Blindagem, prática. Blindagem, prática. Para ser blindado, tem que praticar. Ouvir e praticar. Essas três coisas tem que ficar na sua mente. Para que eu seja blindado, eu vou ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Ouvir e praticar, 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 ouvir e praticar. Diga aí, ouvir e praticar. Eu estou blindado. Fechou. Glória a Deus. Bem, nós vamos estar finalizando aqui. Nós temos um passo 3
Mas esse passo 3 vai ficar, eu dei 2 passos para vocês hoje, amém? 2 passos fundamentais. Nós temos um passo 3 que eu vou deixar para a próxima live. Mas eu quero orar com você nesse momento. Se você está aí, vamos fazer essa oração. Se está doente ou com qualquer enfermidade no seu corpo, eu quero orar contigo para que essa palavra faça o efeito que ela diz que pode. Primeiro nós vamos fazer uma confissão de fé. Repita comigo isso agora. Diga: Pai, eu me arrependo de toda incredulidade com relação à tua palavra. E eu creio que desse dia em diante eu não vou mais permitir que o diabo, ou circunstâncias, ou pessoas, instituições, ou qualquer coisa, venha abalar a minha fé, abalar a minha vida e me colocar para baixo. Mas desse dia em diante, eu colocarei a tua palavra em primeiro lugar na minha vida. Eu aceito, ouço, deixo implantada no meu coração a tua palavra, e hoje eu decido me tornar um praticante mais eficaz do que eu já fui antes. E creio, Senhor, que o Senhor está comigo, e eu terei em cada situação vitória. Já entrarei com a certeza da vitória que o Senhor tem me dito através da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Agora, se você está aí, está com alguma dor, doença ou enfermidade, coloca a mão lá, nós vamos orar contigo agora. Se você puder, se não puder, não coloca a mão, só aceita, mas se puder colocar a mão, eu creio que algumas coisas vão desaparecer debaixo da sua mão aí, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, no poder da tua palavra, e creio na unção do Espírito. Toma autoridade agora contra todo espírito de enfermidade, toda dor, todo mal que está cometendo agora na vida, no corpo dessas pessoas, toda doença adquirida, toda doença hereditária, todo tipo de doença que não tem cura, eu tomo autoridade agora no nome de Jesus. Espíritos malignos, espíritos familiares, espíritos de enfermidade, espírito está molestando essas pessoas e o corpo delas, sai agora, sai imediatamente em nome de Jesus. Pai Celestial, eu te agradeço. Libero a unção sobre esses corpos. Libero a vida de Cristo nesse lugar. E a vitalidade do Espírito para restaurar, revitalizar, em nome de Jesus, agora e sempre. E está proibido demônios e espíritos voltarem para esse lugar. E você que está aí tem que dizer amém, amém, amém. Diga amém com certeza, que assim seja. Receba, receba, receba a sua cura agora. Aí onde você está, em nome de Jesus, e escreva o que é que você foi curado. Escreva para nós isso aí, amém? Ou no nosso direct lá no Instagram. Você pode também lá no IFVBV, né? Boa Viagem Recife. Você pode colocar lá no Instagram Boa Viagem Recife e escrever lá, e nós vamos te responder. Também, se você não nasceu de novo, eu quero que você faça essa oração junto comigo. Repita assim: você quer receber Jesus como Senhor. Se você não recebeu, você está com um problemão gravíssimo, mas você quer mudar isso agora. Fale comigo isso agora, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Diga isso: Deus, eu venho a ti em nome de Jesus. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos para me dar a vida eterna. E eu creio nessa hora, em nome de Jesus, em recebê-lo como meu único, soberano Senhor e Salvador. Eu creio que o seu sangue me limpou, purificou de todo pecado e iniquidade. E Jesus, eu te recebo agora como meu único, soberano Senhor e Salvador no meu espírito. Vem, Senhor, habitar no meu coração para sempre e ser Senhor e Salvador da minha vida também para sempre.
desse dia em diante, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, escreve para nós. É muito importante os próximos passos, tão quanto foi esse momento agora. Escreva lá no Instagram, ou escreva aí, e nós podemos te sinalizar. Agora eu tenho que ter então endereço para que a gente possa chegar até você.